Vossa Excelência, senador Paulo Paim, é testemunha de como tenho lutado desde o início dessa legislatura aqui no Senado pela instituição do voto aberto em todas as modalidades de votação. Já fizemos no início desse ano, no ano passado, debate sobre isso, e me lembro de uma parte que Vossa Excelência fez, senador Paulo Paim, e que para mim é o argumento definitivo no que se refere ao voto aberto para apreciação dos vetos presidenciais. Porque muito se diz, e foi dito aqui nesse plenário várias vezes, por vários senadores, não, mas agora nós vamos ficar refém do governo federal, da pressão do governo federal. Pois olhe, senador Oswaldo Sobrinho, nesse período todo que foi instituído o voto aberto, desde a Constituição de 88 para cá, do voto secreto para apreciação de vetos presidenciais, sabe quantos vetos foram derrubados pelo Senado Federal? Pelo Congresso Nacional? 3. 3 apenas, senador Paulo Paim. Mais de 5 mil votados. Vossa Excelência lembrou do teste do pezinho, que foi derrubado a pedido do então presidente Fernando Henrique Cardoso. E os outros 2 foi o dos royalties, que todo mundo, era uma questão regional, todos os parlamentares queriam expressar a posição de defesa do seu Estado, e uma questão do plano de carreira dos servidores do Congresso Nacional. Que foi mais ou menos acordado o seguinte: dizia que tinha um vice de iniciativa, é o veto, e estão liberados para derrubar o veto. Me lembro da orientação que nós recebemos. Então vejam, Parceria com o Executivo, não derrubava nenhum. todos os demais vetos foram mantidos. Recentemente nós tivemos exemplos, senador Paulo Paim, de vários projetos que foram aprovados por unanimidade por essa casa, e a apreciação do veto. Um mês depois, os vetos foram mantidos. Ora, é claro que o veto é bom, o voto secreto é bom, para aqueles que querem negociar vantagens. É a liberação da emenda, é um cargo no ministério. Efetivamente é isso que tem acontecido historicamente, e muito feito pelas lideranças que acabam conduzindo as suas bancadas. Nós vamos iniciar um novo processo político no país, de transparência, e que vai levar, senador Paulo Paim, a necessidade de uma maior responsabilidade por parte dos parlamentares na hora de definir o seu primeiro voto, o voto inicial na matéria, porque ele poderá ser confrontado um mês depois com uma nova votação e acompanhado pela opinião pública. E quero registrar aqui que entendo que é absolutamente legítimo que o parlamentar mude de posição. Ele pode, em 30 dias, 40 dias, ser convencido por argumentos e mudar sua posição. Nós estamos todos sujeitos a isso, não vejo problema algum, né, em mudar de posição. Agora, é importante que a população saiba para que ele acompanhar quais foram os motivos que você mudou de posição. Muitas vezes você é convencido por um bom argumento, e acho isso absolutamente normal no processo político. Muitas vezes nós votamos questões que sem ter tido a oportunidade de nos aprofundarmos adequadamente. Só que agora é diferente. O voto aberto não permitirá mais negociações escondidas dos olhares da população. Não, está transparente ali. Se a pessoa votou uma determinada coisa, terá que apreciar o veto e será fiscalizado por quem de direito, pela população. Eu tenho convicção, senador Paulo Paim, que das manifestações de junho, em que se criticou muito a políticos, os partidos políticos, as instituições, elas refletem uma crise do modelo representativo brasileiro. Porque há efetivamente, nós temos que reconhecer isso, uma distância muito grande entre os parlamentares, entre os representantes e os representados. E ali foi dito, quando a população, mais de 100 mil, 20 mil pessoas, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, em algumas cidades vão às ruas, é para dizer o seguinte: nós queremos participar, nós queremos fazer política, com P maiúsculo. Nós não queremos fazer essa política tradicional, não. Nós queremos fazer a nova política, uma política diferente. E interpretar esse sentimento é importante. E é por isso que, desde o início dessa legislatura, eu luto
pela aprovação do voto aberto em todas as modalidades de votação. Posição, senador Paim, que foi tomada pelo meu partido. O partido PSB se reuniu em Recife com a presença do presidente Eduardo Campos, a sua executiva nacional, e decidiu, como posição partidária, aprovar o voto aberto. E nós tínhamos companheiros respeitados que tinham propostas de emenda à Constituição que ampliavam o voto aberto, mas não o voto aberto total, e que acabaram adotando a posição partidária num gesto grande, magnânimo, e também apoiando o voto aberto em todas as modalidades de votação. E eu tenho orgulho de dizer, como líder da bancada do PSB no Senado Federal, único partido que tive na vida, senador Paulo Paim, desde 1985, desde o processo de reorganização do PSB, hoje na condição de líder desse partido, depois de ter trabalhado com o honrado senador Jamil Haddad, que era o presidente do partido à época, de dizer que todos os 4 senadores do PSB, em todas as votações, votaram a favor do voto aberto em todas as modalidades de votação. Eu bato no peito e digo isso com orgulho, que o meu partido, o PSB, unido, votou em todos os momentos pelo voto aberto em todas as modalidades de votação, e ouço Vossa Excelência com muita alegria. Rodrigo Hollenberg, nós já usamos todos os argumentos que a gente pudesse imaginar, mostrando a importância do voto aberto e que o voto secreto não tinha como se sustentar. Mas sabe por que eu estou lembrando agora? Quero fazer uma homenagem, eu sei que você vai concordar, para um veículo de comunicação aqui de Brasília, Correio Brasiliense. Correio Brasiliense, fica aqui nos anais da Casa do Registro, ele comprou, digamos, a luta pelo fim do voto aberto. O Correio Brasiliense fez inúmeras matérias, colocando a sua opinião e posição em defesa da transparência e da democracia, como outros veículos de imprensa até o fizeram, mas não tão intensamente contra como fez o Correio Brasiliense, e ainda dizia sempre que aqui em Brasília, na Câmara Distrital, já havíamos acabado totalmente com o voto secreto, como também no Rio Grande do Sul, como São Paulo, com Roraima, Paraná e recentemente Minas Gerais. Mas eu quero só fazer essa referência, eu lembrei aqui do papel importante do Correio Brasiliense, que eu sei que Vossa Excelência iria até falar no desenrolar do seu pronunciamento. E por fim, eu cheguei a dizer na tribuna hoje pela tarde, quando eu abri a sessão, que o Parlamento brasileiro, quem viver verá, será outro a partir dessa decisão. Eu considero, e entendo que Vossa Excelência, o senador também, Oswaldo Sobrinho, poderá até concordar, que essa é a decisão mais importante que nós tomamos nessa legislatura em matéria de visibilidade, de combate à impunidade e fortalecendo a participação popular nas decisões do Congresso. Porque ele pode até mudar de opinião, e como Vossa Excelência disse muito bem, mas ele vai ter que explicar por que mudou e vai ficar sob o crivo da população. Mas o homem público é isso. O nome já diz, nós somos homens públicos. É só essa parte, porque eu não quero ser repetitivo os argumentos que Vossa Excelência tem usado com muita competência. Como Vossa Excelência citou meu nome, se o cidadão chegar aqui no Senado da República, não tem condições de ter medo de ter pressão, ele não pode chegar aqui. Então ele tem que ter uma vida clara, quer dizer, tem que aguentar a pressão mesmo, que está representando a sua população. Se ele não aguenta isso, ele não pode chegar ao Senado da República. É isso, senador Oswaldo Sobrinho. E eu quero dizer, senador Paulo Paim, que quando, no futuro, os historiadores forem contar a história do parlamento brasileiro, dessa cena, desse período do parlamento brasileiro, certamente haverão de reconhecer o papel que o Correio Brasiliense, muito bem lembrado por Vossa Excelência, exerceu no sentido de expressar a vontade da população. Realmente, Vossa Excelência lembrou muito bem, o Correio Brasiliense teve um papel muito importante nessa, em outras também, nos avanços da democracia, como na lei da ficha limpa, mas agora, nesse momento, foi um veículo de comunicação que tomou para si a bandeira
da defesa do voto aberto, expressando um sentimento não apenas da população do Distrito Federal, que é amplamente, quase amplamente favorável ao voto aberto, mas da população brasileira, porque esse é um sentimento da população brasileira. Portanto, é importante aqui registrar e parabenizar os editores do Correio Brasiliense, a direção do Correio Brasiliense, os jornalistas do Correio Brasiliense, pelo conjunto de matérias que fizeram expressando essa população. E vigilantes. Hoje, inclusive, numa matéria importante, mostrando que alguns que perderam a sua tese, que foram derrotados na sua tese, de que o entendimento da Constituição deixaria dúvidas. Não. O entendimento da Constituição não deixa dúvida alguma, senador Paulo Paim. E quero cumprimentar a mesa de ter promulgado hoje essas propostas de emenda à Constituição, para não pairar dúvida, porque o debate foi muito claro e eu já solicitei para ficar guardadas as notas taquigráficas desse debate, senador Paulo Paim, porque ali está explícito o que é que se estava votando, porque a Constituição é clara, o voto é aberto, a exceção é o voto secreto e ele tem que ser dito expressamente na Constituição. Portanto, tanto quando retiramos a expressão voto fechado ou escrutínio secreto se referindo à apreciação de cassação e veto presidencial, o Congresso, o Senado estava dizendo de forma clara, como já tinha dito a Câmara, que nós queremos o voto aberto nessas modalidades de votação. Mas eu digo, senador Paim, refletindo como no futuro os historiadores olharão para o parlamento brasileiro, e eu disse isso aqui e vou repetir, que hoje parece uma coisa tão absurda, imaginar que houve tempo em que as mulheres não votavam. Houve tempo em que as mulheres não votavam. Senador Oswaldo Sobrinho, houve tempo em que os analfabetos não podiam votar. E hoje, se a gente reflete sobre isso, olha para trás, mas como pode algo? Isso era manifestação de um determinado período histórico e que a sociedade brasileira, com sua evolução, virou essa página. E eu tenho convicção que no futuro os historiadores se surpreenderão de que houve um tempo que o voto no parlamento brasileiro era secreto. Não. Nós estamos no período da tecnologia, da comunicação e informação. A palavra é transparência. E foi dito aqui, o Congresso Nacional foi responsável pela ampliação da transparência nos outros poderes. Ele não poderia, depois de aprovar a lei da transparência de autoria do senador Capiberibe, da lei de acesso à informação, da comissão da verdade, que expõe a verdade e as informações públicas para qualquer cidadão, depois de ter feito isso, votar secretamente, senador Oswaldo Sobrinho. Quando nós temos o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que vota, julga televisionado ao vivo pela televisão. Por que o Poder Legislativo, que é o poder mais próximo da população, continuaria decidindo escondido no voto secreto? E a luta continua, senador Paulo Paim. A luta continua no sentido de ampliar o voto aberto para todas as modalidades de votação. E é importante registrar que nós teremos que adequar o regimento à Constituição, embora é claro que o efeito é imediato. O voto aberto já está valendo a partir da promulgação, porque não existe lei equivalente à Constituição. Todas as letras. Agora, como o regimento, nesse momento, está inadequado em relação à Constituição, ele tem que ser mudado necessariamente para reproduzir o princípio constitucional. E aí é o momento, senador Paulo Paim, de que expressamente o regimento interno, já que essa matéria não é tratada diretamente na Constituição, essa não é, de instituir a eleição aberta, o voto aberto na eleição da mesa do Senado e da Câmara dos Deputados. Isso é um avanço. Rodrigo, me permite só uma parte, sabe? É nesse ponto que o senhor está tocando, nesse início de noite, fim de tarde, mais para a noite, em dizer que nós temos já o projeto do senador Pedro Táxi, o senador Sérgio Souza
é o relator, está pronto para ser votado. No mesmo dia que aprovamos a PEC 20, que você destacou muito bem, que eu tinha apresentado, também o senador Pedro Taques pediu a votação já do projeto de resolução, que acaba com a palavra voto secreto também no regimento interno. E o parecer já foi dado e já foi, inclusive, votado na CCJ. Está pronto também para ser apreciado no plenário. É só ter vontade política de fazer acontecer. Olha, senador Paulo Paim, portanto, nós temos agora, em relação ao regimento e em relação a essas duas matérias, cabe imediatamente o Senado adequar o regimento. E em relação a essa outra matéria, também nós não podemos perder essa oportunidade de deixar claro que a eleição da mesa do Senado Federal, da mesa da Câmara dos Deputados, se dará pelo voto aberto. Essa é a vontade expressa da população brasileira. Esse é o caminho natural da democracia brasileira. Ampliar, radicalizar no processo de transparência. Processo de transparência esse que a população quer. Portanto, eu quero, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, dizer da minha alegria de ter